Muito bem, pessoal. Nós estamos pegando alguns temas deste livro, Momentos de Saúde e de Consciência, da Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, Liberação. Então vamos lá. Lembrando, né, que o Roberley está com o microfone ali atrás. Quem que tiver alguma dúvida, quem quiser complementar alguma coisa, é só levantar a mão, ele já leva o microfone para vocês. Porque nós estamos transmitindo online, então para as pessoas também ouvirem, poderem acompanhar, né? Senão fica aquele vazio, né? E aí eles não sabem nem o que a pessoa está perguntando, tá? Então vamos lá. Nesse capítulo ela começa dizendo, né, que as cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Tá? Lembrando que o nosso tema aqui de hoje é liberação. Né? Então, as cargas mentais negativas, daqueles pensamentos que a gente cultiva negativos, associados a sentimentos negativos, né? Pensamentos e sentimentos, emoções negativas que a gente se permite. Né? Então, esse conjunto todo, essas cargas mentais negativas, possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Por quê? Porque na medida que a gente vai cultivando essas energias sistematicamente utilizadas dentro de nós, nutridas dentro de nós, nós vamos desorganizando psiquicamente, porque nós vamos nos fixando em coisas negativas. Nós vamos nos desestruturando emocionalmente, porque passamos a sentir emoções também de baixa vibração, e nós vamos desestruturando o nosso corpo físico também. Por quê? Porque a desestrutura mental, emocional, elas acabam interferindo na corrente de forças. Veja bem, o que nos sustenta? O que sustenta a nossa saúde? A energia que procede do espírito, ok? Então, a mente, o ser pensante, ele é o núcleo irradiante de forças. É ele que sustenta a nossa vida, é ele que sustenta o nosso corpo. Sem o espírito, sem essa energia, não há vida no corpo. O corpo é simples massa que a terra vai consumir, vai virar poeira. Sem esse ser pensante, sem esse ser que traz essa energia do pensamento, do sentimento, essa vitalidade do espírito, não há vida no corpo. O corpo não se sustenta sem o espírito. Ah, Alexandre, mas a pessoa está lá em estado de coma lá, e ela está vivendo, o espírito não está lá, junto com ela. Não é? O espírito está desligado do corpo. Está desligado parcialmente do corpo, mas continua ligado ao corpo. É assim que os espíritos nos explicam. Existe ainda uma ligação com o corpo. Quando essa ligação se rompe totalmente, a extinção da vida. A extinção da vida. Inclusive os espíritos falam que o corpo começa a entrar num estado avançado de decomposição. Não é? Quando a vida, quando o espírito se desliga totalmente do corpo, e aí aquele resto de fluido vital vai acabando, aí o corpo começa a entrar em estado avançado de decomposição. Tá? Então, quem sustenta a vida é o espírito. Então, a energia do espírito, do pensamento, do sentimento, se irradia para o perispírito, que é o corpo do espírito, os campos energéticos do perispírito, tá? E do perispírito chegam até o corpo físico. O corpo físico é a última etapa. Então é espírito, perispírito e corpo físico. Né? Quando nós temos o nosso pensamento abalado, quando nós temos a nossa emoção abalada, o nosso sentimento abalado, nós temos uma grande oscilação na corrente de forças que vem do espírito até o corpo. Ok? Nós temos algumas interrupções. Nós temos uma grande oscilação nessa força que chega até o corpo. A Joana de Ângeles diz
que isso é responsável por inúmeras doenças no corpo físico. Né? Certas partes do corpo começam a ter menos energia. Né? A própria circulação, ela começa a ter dificuldades. Né? E aí, junto com o sangue, que iria a energia vital, já não vai mais. E aí nós temos processos patológicos associados àquela falta de energia no corpo. Então, olha só, produzido pelo abalo no pensamento, pelo abalo no sentimento. Por isso que quando a gente fica deprimido, né, nós temos uma queda no sistema imunológico. Aí ficamos muito mais propensos a certas doenças oportunistas. Né? Então, por isso que a importância da gente manter um bom nível de esperança, de fé, né, de amor, de trabalho, de bom ânimo. É importante a gente manter um bom nível. Porque se a gente deixa cair a peteca, como diz, né? A gente deixa cair o ânimo ali, aí o restante vai sentir. Né? A energia que vai para o corpo, ela vai diminuir. Tá? Por isso que acaba desorganizando as engrenagens psicológicas e físicas. O resultado final são as engrenagens físicas do ser. Né? Acostumando-se-lhes, será necessário ingente esforço para destrinçá-las nos sutis emaranhados dos campos de energia geradora da vida. Então, se a gente se acostuma com essas energias, com esse baixo padrão vibratório, depois vai dar trabalho para a gente reorganizar essas forças. Vai dar trabalho para a gente reorganizar o pensamento, reorganizar a emoção, reorganizar as energias nos campos morfogenéticos, nos campos da vida, nos campos perispirituais, vai dar trabalho. Né? Para reorganizar a saúde física, vai dar trabalho. Tem um espírito amigo que uma vez ele falou assim, olha, às vezes vocês escutam alguma coisa e aquilo magoa vocês, chateia vocês, tal. E vocês deixam que aquilo entre pelos ouvidos e contamine o coração. Né? Então entra pelos ouvidos, a gente se chateia, fica magoado e tal, e acaba contaminando o coração. E ele fala assim, olha, 2 trabalhos. É o trabalho de contaminar e de descontaminar depois. Então já não deixa contaminar o coração. Né? É o modo da gente ouvir, é o modo da gente receber as coisas. Nós somos muito suscetíveis ainda. Né? A gente se ofende muito fácil, a gente, né, acha que é perseguição. É o nosso modo meio paranoico, às vezes, da gente ver as situações. Né? Quando a gente está com muito conflito dentro da gente, é como se a gente transbordasse esses conflitos, a gente começa a projetar nos outros. Quando a gente começa a ver as coisas muito escuras, uma lente escura, né? Quando a gente começa a ver as coisas muito escuras, a gente está vendo sob a ótica do conflito, ou seja, nós estamos muito conflitados dentro de nós. E aí o que acontece? Tudo que a gente vê no outro é sob a ótica do conflito. Então eu começo a apreciar a vida de uma forma muito obscura, muito cinzenta. E ninguém gosta de mim, e está todo mundo me perseguindo, e está todo mundo me excluindo. Não é? Quando a gente está assim, cuidado. Já começa a luzinha vermelha piscar ali, o alerta, cuidado. Está entrando num processo, né, de paranoia aí. Né? Todos nós ficamos, às vezes, em alguns momentos, sentimentos meio persecutórios, sentimentos de estarmos sendo perseguidos. Né? É sinal que os nossos conflitos estão transbordando. Então a gente tem que parar e ir num processo terapêutico, na casa espírita, atendimento fraterno, né? Terapias que a gente possa buscar. Vamos olhar para dentro, vamos nos analisar, vamos entender o que está ocorrendo com a gente, vamos ler, né? Refletir, para que a gente possa ir trabalhando esses conflitos que a gente está vivenciando. Não é difícil a gente perceber isso. Você começa a ter uma visão muito negativa da vida,
começa a focar muito no negativo, já está indo para o caminho errado, né? Porque a vida ela é muito positiva, ela é rica de bênçãos. Quando a gente começa a valorizar muito o que está ruim, é sinal que a gente já está uma visão distorcida da realidade, né? Então não vamos deixar que isso aconteça, né? Recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes do ontem, ressurgem como necessidades de queixas, ressentimentos guardados, idas conservadas. Eu sei que vocês não têm isso aí, né? Mas isso é para mim que ainda tenho, né? Então, veja quantas coisas, né? Ela está elencando aí, olha quantos conteúdos a gente costuma manter, né? Recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, às vezes da infância, né? Coisas que falaram para a gente lá na infância, situações que a gente viveu na infância. E às vezes a gente conversa com alguém idoso, né? E a pessoa começa a falar de algumas coisas ocorridas, você acha que a pessoa está falando da semana passada, às vezes a pessoa está falando lá da infância. Depois que você vai entender, fala, quando que aconteceu isso? Ah, isso aí quando eu era criança. Você vê que coisa? Como que para o inconsciente não tem tempo. É atemporal. Né? Necessidades lá de trás continuam sendo necessidades. Né? Que me senti rejeitado, ofendido, magoado, né? E é bom que se fale. É bom que se fale. Não é bom que a gente persista na queixa. Ela até está dizendo aqui, né? Acabam ressurgindo como necessidades de queixas, ressentimentos guardados. É bom que a gente ponha para fora, principalmente num processo terapêutico, né? Não é bom assim, quando a gente fica para todo mundo, a gente fica repetindo sempre a mesma história e aquilo não tem um andar positivo, não tem um desenrolar positivo. Acaba virando só repetição de um disco ali que não sai do lugar. Porque a gente fica neuroticamente preso às ocorrências. E ninguém acaba nos ajudando a sair dessas ocorrências, né? Então a gente só reclama e fica fixando mais ainda, né? Valorizando mais ainda e não sai. Por isso que dentro de um processo terapêutico isso é mais viável, né? Porque vai ser trabalhado esse conteúdo. Aí quando eu vou repetir a ocorrência, a pessoa que está me ajudando, pode ser no atendimento fraterno no centro, né? A pessoa vai, mas peraí, isso aqui que ocorreu, que você falou, foi assim mesmo que ocorreu? E por que ocorreu? Vamos tentar enxergar pelos olhos da outra pessoa, o que ela falou. Era verdade? Não era verdade? Falou, não, até que era verdade, né? Mas e por que você ficou magoado? Porque era verdade? Por que você não aproveitou isso para, né? Para mudar o comportamento e tal, né? Vocês entendem? Então a gente vai trabalhando as ocorrências, não fica apenas uma repetição improdutiva, mas aí fica um trabalhar, um dissolver, porque a pessoa vai mudando o modo de ver aquilo que ela via e que ela fala ainda do que ela via no passado. Mas aí quando a gente começa a questionar, analisar, jogar um pouco de luz do Espiritismo, luz do Evangelho. Mas peraí, como é que Jesus entenderia, como é que os Espíritos amigos entenderiam isso, essa ocorrência? Porque às vezes a pessoa nunca fez isso, ela nunca trabalhou aquele conteúdo. Vocês entendem? Então isso é muito importante, né? Ó, somzinho. Mas isso é muito importante quando a gente fala, põe para fora, mas quando é trabalhado isso de uma forma adequada, né? Aí é um desabafo, mas é um desabafo que acaba sendo produtivo, né? Aí a continuação, né? A pessoa continua falando, depreciação de si mesmo, desamor, num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser, que se lhes permite vitimar. Que a gente permite, né, que nós nos permitimos vitimar enquanto nós nos sentirmos como vítimas. Mas aí quando a gente começa a analisar, entender que não há vítimas, nós não somos vítimas da vida, né? Aí que está a mudança. Aí que existe aquele salto qualitativo no meu modo de enxergar as ocorrências. Não existe essa vitimização.
Nenhum de nós é coitadinho. Né? Ah, Alexandre, peraí, mas e as diferenças sociais, e as diferenças familiares, né? Não existe isso tudo? Não existe? Quer dizer, essa luta de classes, essa coisa e tal. Então nada disso é real. É real enquanto é feito. Mas não como a causa dos nossos problemas. Esse que é o problema que a gente vive hoje, né? A falta de conhecimento da reencarnação, falta do conhecimento do espírito, né? Então a gente quer resolver certas coisas assim de uma forma, né, nelas mesmas, né? Mas elas já são efeitos do passado. Não que a gente não vai trabalhar para ter uma vida cheia de oportunidades para todo mundo, uma vida mais igualitária, né? Uma vida melhor em termos de qualidade para todo mundo. Isso é uma necessidade que nós temos. Nós devemos fazer isso. Mas para entender o estado de coisas que nós vivemos, é preciso que a gente vá além. Então a gente vive um processo histórico, não apenas do planeta, um processo histórico espiritual, em que eu venho construindo a minha vida. Se eu estou nessa ou naquela família, se eu estou nesse ou naquele contexto, eu, em primeiro lugar, é que tenho produzido isso. Eu é que tenho construído isso. Ou será que é tudo por acaso que tem ocorrido? Deus fala, não, isso aqui eu acho que eu vou colocar aqui. Aquilo ali eu acho que eu vou colocar lá, porque, sei lá por quê, me deu vontade. Não existe isso. Né? Deus não joga dados com a gente. Então é tudo muito justo, só que é uma justiça que a gente tem que entender mais profundamente. A lei de causa e efeito, a reencarnação. Nós temos que entender desse jogo de forças que está existindo, né? Então, algumas pessoas que no passado foram donos de fazenda, de escravidão, hoje, muitas vezes estão envergando a pele negra. Né? Lógico que não todo mundo, né? Porque vai faltar fazendeiro, né? Não é? Não tem condição, né? Então não dá para dizer que todo mundo que está com a pele negra foi dono de fazenda, né? É óbvio que não. Mas só para a gente entender que tem muitos reflexos do passado que aparecem no presente. Né? Só que a nossa visão, às vezes, superficial, a gente não capta isso. Né? Então, somos nós que temos construído a nossa vida. E nós é que podemos mudá-la, podemos transformá-la. Porque somos nós que temos feito escolhas ao longo do tempo. Né? E essas escolhas, elas podem mudar para melhor. Né? Mas nós não somos vítimas, não. Nunca fomos vítimas da vida. Né? Não se pode evitar o haver nascido em um lar agressivo, entre pessoas hostis, sob injunções sociomorais e econômicas penosas. Então a gente não pode evitar o ter nascido nessa condição quando nós atraímos essa condição para nós. Né? Quando nós atraímos isso para nós, programamos, ou os espíritos amigos, né, acharam por bem nos colocar nessa situação, nós não podemos evitar isso. Por quê? Porque é uma consequência natural das nossas necessidades, do que a gente atraiu para a gente. Né? Às vezes você cria mal os filhos, aí numa outra você vai nascer filho do filho. Você não vai nascer filho hoje, o filho é filho, amanhã, na outra encarnação, ele pode ser seu pai. Ela fala, mas o que eu fiz para ter um pai assim? Né? Fala, mas ele era seu filho, você podia ter educado melhor, aí você poderia renascer como filho, você ia pegar um pai melhor. Não é tão complicado assim, não é? Isso serve para avô também, avó, né? Tudo aí que faz parte do nosso contexto. Então a gente semeando, olha as escolhas, né? A gente semeando, investindo no bem, tentando ser melhores para nós e para os outros, nós vamos pegando um futuro melhor. Por quê? Porque esses outros que nós semeamos a simpatia, a generosidade, a paciência, a ternura, isso volta para nós. Retorna para nós, multiplicado, como diz Jesus. Não é?
Então, faz parte da nossa vida. Nascemos assim, temos que ter uma perspectiva existencial. Nasci nesse contexto, nesse corpo, nesse momento, ponto. O que eu vou fazer com isso agora? Tenho limão, vamos fazer uma limonada, não é? Então, tenho essa vida, tenho esse contexto. Vamos trabalhar positivamente com esse contexto? Vai adiantar eu cruzar os braços e reclamar da vida? Ficar maldizendo e tentando jogar a culpa em alguém? Né? Tentando jogar a culpa em alguém, em Deus, ou seja lá quem? Não vai adiantar. Vai ser perda de tempo. Temos que ter essa atitude existencial. No aqui e agora. É isso que eu tenho? O que eu posso fazer para melhorar? Não é porque eu nasci num lar agressivo, pessoas hostis, problemas socioeconômicos, morais, que eu deva manter esses problemas. O que eu posso fazer para minha família melhorar? O que eu posso fazer para minha comunidade melhorar? A gente não vê tantos projetos começados por pessoas das comunidades, pessoas que cresceram no meio complicado, né, socioeconômico, e conseguiram vencer o meio e ainda estão ajudando outras pessoas com projetos de música, violino, né, e outras coisas, aí, instrumentos de sopro, ou dança, ou trabalhos manuais, e acabam levando um monte de crianças a se sobreporem às dificuldades. Dá uma profissão para elas, dá autoestima para elas, dá segurança para elas e até um retorno financeiro. Estou falando alguma bobagem aqui? Não é? Então, se os outros conseguem, por que a gente não consegue? Não é? Ah, Alexandre, mas isso dá muito trabalho. Pois é, mas o que não dá trabalho? Reclamar também dá trabalho. E a gente vai enferrujando as engrenagens. Quanto mais a gente reclama, pior fica. Né? As engrenagens mentais, emocionais, físicas. Né? Tem que orar pela família? Ore pela família. Tem que fazer o evangelho às vezes sozinho, porque a família não participa? Faça o evangelho sozinho. Tem que vir no centro sozinho, porque o parceiro, a parceira, os filhos não acompanham? Venha sozinho. Nós não vamos conseguir trazer ninguém se a gente não trouxer pelo menos a gente aqui. Não é? Se eu não conseguir trazer pelo menos a mim mesmo, como é que eu vou querer trazer alguém junto comigo? Se eu não demonstrar firmeza nos meus ideais, o que a pessoa que está comigo vai pensar? Ih, mas aquilo que a pessoa, minha parceira, meu parceiro está buscando, acho que não é tão forte assim, porque nem ela não está mudando, nem ela não está sendo constante nessa busca. Então acho que melhor ficar na minha, continuar na minha vidinha. Agora, se você está firme, está mudando, está melhorando, está sendo melhor, aí o parceiro já fica, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Né? A fé que ela está demonstrando, a força, a superação das dificuldades, aí a pessoa já começa a olhar com outros olhos, fala, olha, o negócio é diferente mesmo. Então eu vou lá conhecer também, eu vou ver como é que é esse negócio de espiritismo e tal, não é? Tal acontecimento faz parte do passado, né? Quer dizer, onde a gente veio a nascer e tal. Tal acontecimento faz parte do passado, e a lamentação somente complica-o, ao invés de eliminá-lo. Né? Quer dizer, os problemas todos, nós não viemos aqui para sofrer só os problemas, nós viemos para resolver os problemas. Não é? Não adianta você sentar na frente de um problema de matemática e começar a chorar. Não é? Eu fazia isso às vezes. Quando eu reprovava matemática, reprovei um pouquinho de vezes só. Um pouquinho de vezes. Matemática não era meu forte, não. Né? Mas não adianta você sentar na frente do problema de matemática e chorar, ou gritar, ou reclamar com a professora. Não adianta nada. Né? O que adianta é a gente tentar resolver. Vai ter que estudar, vai ter que se esforçar para tentar resolver o problema de matemática. Né? A vida é assim também. Não adianta você, diante dos problemas, você começar a descabelar, a gritar, a chorar. Não adianta. Temos que ter sangue frio nessas horas. Temos que ter sangue frio. Analisar friamente as situações. Espera aí, o que está acontecendo? Está acontecendo assim, 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 assado. O que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer assim, assim, assim. Então vamos fazer.
não é? Senão a gente dificulta mais as situações, né? Ela continua dizendo aqui: submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma de infeliz masoquismo, né? Então, se a gente fica se submetendo às lembranças deploráveis, como assim se submetendo? Elas vêm espontaneamente na minha mente, Alexandre. Quando menos espero, elas vêm. Em certas situações eu lembro lá do antigo namorado que me fez mal, ou não é? Uma situação familiar, ou lá na escola, quando eu sofri bullying, ou quando... Aí, cada um tem as suas dificuldades, né? Submeter-se às reminiscências deploráveis é quando eu as tenho, só que eu fico cultivando essas lembranças. Eu não apenas as tenho, mas eu as cultivo. Ainda cultivando ódio, cultivando mágoa. Né? É quando eu começo a sentir um certo prazer em cultivá-las. Né? Uma certa satisfação, né? Com aquele conteúdo negativo. Por isso que ele fica se fixando, e fica voltando e cada vez mais forte. É porque eu cultivo, de certo modo. Tá? Nada cresce dentro da gente se a gente não cultivar. Tantas coisas negativas quanto boas, né? É preciso um cultivo. É como semente. A semente não vai nascer do nada, sem a chuva, sem o sol. Não é? Então, nós muitas vezes ficamos inadvertidamente, ficamos cultivando sementes ruins. E aí, quando começa a germinar, vai ficando mais forte, a gente fala: Alexandre, eu não tenho poder sobre o meu pensamento. Quando eu vejo, eu já estou pensando. Mas é porque no começo eu fui colocando energia nisso aí. E aí depois foi saindo do meu controle. Por quê? Vai virando um ato reflexo. Vai virando um condicionamento. Mas se eu posso fazer isso negativamente, eu posso fazer positivamente também? Posso ou não posso? Quem acha que eu posso, levanta a mão. Então, é isso aí. A gente pode e deve. É um dos meios da gente mudar. É começar a substituir aquelas sementes negativas por sementes positivas. Pega alguns minutos por dia, né? E mentaliza coisas boas, frases positivas. Você vai desviciando a mente. Você vai alterando o conteúdo de fixação do inconsciente. E também por ato reflexo, quando você menos espera, aí dá uma sensação boa, agradável, que você não sabe de onde vem. Uma sensação de bem-estar, de alegria, espontânea, que vem, verdadeira. É por causa daqueles minutinhos diários de pensamentos positivos que você está cultivando. Também são sementes que você lança, que vão crescer, se transformar em estados bons. Não é? Então, submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma de infeliz masoquismo que vitaliza o que não se tem como eliminar, embora os recursos de que se dispõe para sobrepô-las e esquecê-las. Por isso que cultivar pensamentos bons é importante, mas é importante também ir trabalhando os pensamentos negativos. Não apenas ficar repetindo na mente, mas aquilo que eu tinha falado anteriormente, o desabafo, falar sobre a ocorrência, né, pôr para fora. O quanto antes é melhor. Ocorreu uma coisa agora de manhã? O quanto antes você conversar com alguém, se abrir, ou com a própria pessoa que ocorreu, falar: olha, quando você me falou tal coisa, me senti mal, né? Não fez bem para mim, eu acho que não fez bem para você também. Pode chorar, pode abraçar, pode... Ponha para fora. Pode ser que a outra pessoa não concorde com você. Pode ser que a outra pessoa não entenda o que você falou. Não tem problema. Fale. Quando achar que dá para falar, fale. Né? Tem situações que não dá para falar. Às vezes você vai falar, piora. Analise, né? Qual é o contexto. A gente chama isso de assertividade, que é uma qualidade que a gente também deve aprender. Tem pessoas que guardam tudo.
guarda tudo, não se permite, até porque teve uma educação meio repressora, então a pessoa não se permite falar de sentimentos, falar das ocorrências, tem uma tendência a negar as ocorrências, a reprimir os sentimentos. E é o que acontece, somatiza, joga para o corpo, ou se transforma em pesadelos noturnos, né? Quando a gente dorme e tal. Porque geralmente ou aparece em forma de sonhos, pesadelos, ou sintomas físicos. Às vezes os dois, inclusive. Tá? Então é importante que a gente aprenda a falar a verdade para a pessoa certa, na hora certa, da forma certa. A gente faz tudo errado. A gente fala a coisa certa para a pessoa errada. Fala a coisa certa para a pessoa certa na hora errada. A gente inverte tudo isso aí, né? Então aprender a falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Né? Porque isso a gente vai aprendendo a expressar sentimentos, a expressar emoções. Não é? Isso fortalece a gente. Lidar com a verdade fortalece a gente e fortalece o outro também. Principalmente se o outro já tem maturidade para lidar com a verdade. Né? Deus é a verdade. Então, quando a gente está lidando com a verdade, a gente está lidando com a nossa realidade divina, com a nossa essência divina em nós, nosso eu profundo, verdadeiro. E não com as máscaras, com as projeções da imagem que a gente fica tentando criar, né? Tá ficando claro, pessoal? Tá? Qualquer dúvida aí, vocês levantam a mão, né? Toda vez que alguém se apoia à autocompaixão diante do insucesso da existência planetária, né, acomoda-se ao sucedido e preserva-o por conformismo. Faça, então, inadiável a decisão para ser feliz, revertendo o ocorrido. Né? Se a gente entra na nossa insegurança, diante das ocorrências negativas, a nossa insegurança, ela nos faz entrar na atitude de autocompaixão. Por quê? Se alguém faz algum mal para mim, lesa, né, me lesa de alguma forma. Quando eu sou inseguro, eu me sinto incapaz de me sobrepor à ocorrência. Né? Quando eu sou inseguro, alguém fez um mal para mim, eu me sinto incapaz de me sobrepor, de superar a ocorrência. Então eu uso a autocompaixão. Como assim incapaz de me sobrepor à ocorrência? Eu falo assim, está tudo perdido agora não tem mais jeito, agora eu estou lascado, eu estou isso, eu estou aquilo. Não é? Por quê? Porque eu não me sinto forte para superar o que a pessoa fez para mim, ou que as pessoas fizeram para mim, na minha visão. Não é? Insegurança minha. Então eu me escondo na autocompaixão. Então eu fico coitadinho de mim. Lá em Minas Gerais é tadinho de mim. Aqui é coitadinho, lá em Minas Gerais é tadinho de mim, né? Aí eu me escondo na autocompaixão, na vitimização. Né? Se eu fosse seguro, o que eu falaria? Ocorreu a situação lá, difícil. O que eu falaria? Não tem nada não. Deus sabe o que eu estou fazendo, né? O que eu perdi eu vou ganhar mais para frente. Isso acontece com todo mundo, são situações que eu vou superar e tal. Segurança. Quer dizer, eu me sinto na condição de vencer a ocorrência. Não vou me deixar abalar pelo que a pessoa falou, pelo que ela fez, pelo que ela... Não. Eu me sinto em condição de vencer. E eu vou vencer. Concorda? É assim que vocês fariam? É ou não é? É. O pessoal está assim, não sei, talvez, quem sabe, né? Depende do momento, né? Tem um momento que pega a gente mais frágil, aí a gente às vezes se vitimiza, né? Num outro momento a gente já está mais poderoso, a gente está mais confiante, né? Mais seguro, então a gente lida de uma outra forma, né? A reencarnação conduziu-te a um lar que consideras inadequado para o teu progresso. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ter esse pai, essa mãe, aquela história toda, né? Você acha que é inadequado para o seu progresso. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, né? E que te faz sofrer. Né? Eu estou assim por causa da minha família, eu estou assim por causa
de tal pessoa dentro de casa, a pessoa está me fazendo isso, está me fazendo aquilo. Então, isso me faz sofrer. Aí ela diz, talvez tu mesmo o hajas elegido, essa situação, esse parceiro, essa condição, para adaptar-te desde cedo ao processo reparador. Talvez, né, a gente mesmo tenha escolhido essa situação. A gente tenha elegido, a gente tenha pedido, por favor, me deixa ir junto com fulano, junto com ciclano, né, que eu preciso ajudar ele. Né? Aí chega aqui e diz, Senhor, afasta de mim, afasta de mim esse cálice, né? Mas frequentemente nós pedimos, porque sentimos que estávamos precisamos nos aproximar de certas pessoas, aparar arestas, desenvolver a paciência. Né? Algumas situações, algumas pessoas são professores para nós. Né? Nos ensina a ter paciência. Né? Nos ensina a ter compreensão, nos ensina a ter tolerância. O Chico Xavier teve lá os professores dele, né? Ele, até quando morreu aquele padre, né? Que eu acho que lá em Pedro Leopoldo, né? Aquele padre que vivia falando mal do Chico no alto-falante da igreja, ele ficava falando mal do Chico, né? E colocando a população contra o Chico, né? E aí até que o padre faleceu, né? Aí o Emmanuel apareceu para o Chico, falou, Chico, você viu quem que faleceu, né? Aí o Chico sabia já. Aí o Emmanuel falou assim, o seu professor acabou de falecer, seu professor. Falei, mas como assim, Emmanuel, meu professor? Você vive falando mal o tempo todo. Falei, mas quem que vai te ensinar a paciência agora? Quem que vai te ensinar a caridade, tolerância, né? É do teu professor, né? Mas pessoal, a gente fala brincando assim, mas porque nós somos, ao longo do tempo, o resultado de tudo isso que a gente passa, né? E situações difíceis vão nos ensinando a viver, vão nos ensinando a conviver, a não sermos tão reativos. A pessoa fala uma coisa para nós, a gente já reage. Aí não dá certo. Então a gente vai aprendendo a ser menos reativo, a ser mais de discernir, né? De analisar, conter os impulsos, conter a fala. Se tem momento que a gente precisa falar, desabafar, tal, né? Ser assertivo, tem momentos que a gente tem que aprender a silenciar também. Aprender a silenciar. Não retrucar, porque não vai adiantar. O outro está nervoso, aí você também vai nervoso, não vai funcionar a coisa, né? Então tem que esperar acalmar, para depois conversar. Os espíritos nos ensinam uma coisa, nem sempre a gente faz, mas a gente precisava fazer. Concorde imediatamente com o seu opositor. Concorde imediatamente com o seu opositor. Mas você é isso, é aquilo, não sei o quê. É verdade. É que nem cachorro que está correndo atrás do carro, né? O carro para, o cachorro. Aí já vira as costas e vai embora. Você não sei o que lá. É verdade, é isso mesmo. E também não sei o que, tá certo. Você é assim, você é assado, é verdade. Né? Aí a pessoa se acalma. Né? Por quê? Você está apoiando uma emoção, você está desarmando a você mesmo e a pessoa, e aí depois você pode conversar, mas veja bem, olha, você tem razão, tal, mas vamos analisar isso aqui, tal. Né? Tudo que você falou está certo, né? Mas vamos pensar melhor, vamos analisar. Talvez haja uma outra solução. Né? Isso é muito importante, porque às vezes uma palavrinha que você fala, atravessada, o outro está ali esperando você falar, você ofendê-lo, falar qualquer coisa. Uma palavrinha que você solta, pronto, é o que a pessoa queria para soltar os cachorros. Né? Então não, se você dá razão, já acaba com aquela, né, aquela adversidade ali. Né? Ok, isso aqui a gente já falou, né? Cada um se vincula aos seres de que necessita para a evolução. Permanecer, porém, ergastulado a esses eventos afligentes é atitude acomodatícia, com o negativo e perturbador, quando dispões de valiosos meios para a libertação. Então,
A gente se vincula aos seres que nós necessitamos. A Joana de Ângeles diz assim no outro livro, ela fala assim, a gente costuma falar que cada um nasce no lar que merece. Ela fala assim, não é bem assim. Cada um nasce no lar que necessita. Não é bem que merece. É diferente. Essa ideia de merecimento, às vezes nos engana um pouco. Nós não sabemos o que a gente merece ou não. Talvez até merecesse. Cultivou amizades, cultivou afetos, merecia até estar numa família legal, boa, né? Tudo harmônica, mas tem desafetos ainda, necessita lidar com um certo grupo de pessoas. Vocês percebem a diferença? Então não é a mesma coisa, né? Então a gente vem para o lar, né, que a gente necessita, né? Agora, permanecer neste lar, vivendo de uma forma negativa, ou fixado nas ocorrências negativas, aí é uma atitude acomodatícia. Aí é quando a gente se acomoda. Não é porque o problema está ali estabelecido que eu devo me acomodar ao problema. Não é? Às vezes até a gente não pode fazer alguma coisa prática, assim, exterior, né? Que venha ajudar muito, assim, mas você pode pelo menos cultivar a prece em benefício das pessoas difíceis. Né? E muito embora sempre haja exteriormente o que a gente pode fazer também, né? Tem a gentileza, né? Que a gente pode fazer com dificuldade, mas a gentileza, né? Tem até aquela historinha que eu não sei quem que contou, eu não lembro, daquela nora que não conseguia lidar com a sogra, né? Tem aquela historinha da nora que estava a ponto de matar a sogra, tá? Eu sei que isso não acontece, mas a nora estava a ponto de matar a sogra já. E ela foi mesmo, tinha um guru lá, um sábio, perto da região dela lá. Ela foi visitar o sábio e foi perguntar, foi pedir para o sábio uma forma de matar a sogra. Olha que coisa, né? Foi fazer uma consulta lá. E o sábio, muito sábio, ele falou assim, então você faz o seguinte, todos os dias, você acorda, dá bom dia para sua sogra, trata ela bem, faz um chazinho da tarde, da manhã, depois da tarde também. Estabeleceu algumas rotinas para ela, tratar bem a sogra. E passou para ela um saquinho com uma substância, um pozinho lá, que é do que iria matar a sogra. Que é o saquinho lá, a substância que iria matar a sogra. Tá? Então você trata a sogra muito bem para ela não desconfiar de nada do seu plano. Trata ela muito bem e, né, cerca ela de todos os cuidados, todas as gentilezas, e aí você vai ministrando essa substância. Essa substância no chazinho, tudo que você for fazer para ela, você taca um pouquinho dessa substância. Tá? Isso aí vai resolver o problema. E a nora começou a tratar bem a sogra, né? E chazinho para cá, e docinho para lá. Né? Atenções de todos os lados, e conversando com a sogra para ela não perceber a intenção dela. Né? Final da história. A mulher acabou ficando tão amiga da sogra, começou a ficar tão afinizada com a sogra, e a sogra começou a tratar ela tão bem, como resultado da sua gentileza, que ela voltou para o sábio lá, desesperada, e queria achar uma forma de reverter o efeito daquele pozinho lá, daquela substância. Né? Porque ela não queria mais que a sogra morresse, porque ela tinha ficado amiga da sogra, e a sogra tratava ela muito bem agora. Né? Aí o sábio explicou para ela que aquele pozinho não era veneno nenhum, né? E que o que ela tinha feito, na verdade, era cultivar o amor, cultivar a gentileza, e gentileza gera gentileza. Né? E que não aconteceria nada com a sogra, porque aquele pozinho não era nada que preocupasse. Né? Mas quantas vezes a gente vive situações assim, que a gente poderia resolver com um pouquinho mais de gentileza, né, pessoal? Quantas vezes, né? Mas vamos em frente. É uma forma da gente mudar
os nossos relacionamentos, né? Problemas existem para serem solucionados. Dificuldades são testes para desafiar os valores latentes do conhecimento, da capacidade de luta de cada um. Então, tudo que a gente passa, não adianta a gente falar, isso aqui é coisa do passado, isso aqui é karma. Não. Tudo que a gente passa são provas que vão auferindo os nossos valores. Eu sou hoje o resultado de todos os erros que eu cometi, os acertos também, todas as provas que eu passei, né? Eu hoje sou o resultado de tudo isso, né? Me ajudou a desenvolver questões dentro de mim, valores dentro de mim e dentro de cada um de vocês, né? Já pensou se na escola a gente não tivesse meios de auferir os nossos aprendizados, o nosso conhecimento? Como é que nós seríamos promovidos? Baseado em que nós seríamos promovidos, né? Então nós passamos por provas, por testes, né? Então é assim que a gente pode enxergar. Se preferes a autopiedade, ninguém te poderá ajudar. O ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado, mais te farão dependente do acontecido, no qual inconscientemente te apoias, a fim de não lutares pela restauração da paz e o logro da alegria. Aqui tem um conceito que é bem interessante, porque a gente usa as ocorrências negativas, o ressentimento, a queixa, o medo, para não trabalharmos. Essa que é a questão. A gente se esconde por detrás desses fenômenos todos, que a gente acabou de falar, para fugir ao trabalho da nossa mudança, o enfrentamento das nossas vidas. Né? Quando a gente não quer trabalhar, a gente começa a falar mal do trabalho, começa a reclamar do trabalho, porque daqui a pouco a gente está despedido. Não é? São meios que inconscientemente a gente começa a usar para nos subtrair daquilo que está gerando esforço. Se eu quero me separar, eu começo a achar queixas no casamento. Aí foco nas queixas e reclamação, daqui a pouco eu consigo me separar. Porque eu quero me furtar ao trabalho de estar com alguém que me espelha, que me mostra as minhas dificuldades também, eu também da pessoa. É um desafio dividir. Às vezes eu não aprendi muito bem a dividir as coisas. Não é? Vocês entendem? Então a gente começa a se queixar, a valorizar o negativo, para depois a gente sair daquilo, né, que está dando trabalho para nós. Né? Não podes nem deves incorporar à existência os vaticínios danosos que te fizeram, as expressões chulas que te dirigiram, as frases deprimentes que te endereçaram, as agressões verbais, morais e físicas de que foste vítima. Tá, olha o que ela fala, a gente está quase terminando, pessoal. Olha o que ela fala. Ó. Nós não devemos incorporar à nossa existência os vaticínios danosos que te fizeram, que nos fizeram. O que seria isso, esses vaticínios? Aquelas condenações, não é bem condenação, né? É quase como uma indução hipnótica. Por quê? Você fala assim, mas desse jeito você nunca vai encontrar marido, você agindo desse jeito. Já ouviram isso alguma vez? Desse jeito você nunca vai conseguir entrar na faculdade, desse jeito você nunca vai conseguir ser feliz, desse jeito você nunca vai conseguir... Ixi, pessoal, isso tem um efeito super danoso. Porque acaba funcionando como uma indução. Então, eu sou desse jeito. Quer dizer, eu já me autodenomino como sendo aquilo, porque meu pai e minha mãe falavam que eu era aquilo. Eu sou então aquilo, eu internalizei o que eu sou. É o que falaram que eu sou. E aí eu nunca vou conseguir, sendo aquilo que eu sou, porque já disseram que eu sou, eu nunca vou conseguir tal coisa. Eu nunca vou conseguir trabalhar, eu nunca vou conseguir crescer na vida, nunca vou conseguir ser alguém. Faz sentido para vocês isso? Não? Então imagina isso sendo repetido ao longo dos anos.
Quantas e quantas vezes, às vezes, pais inadvertidamente acabam repetindo essas frases danosas que vão sendo assimiladas pela mente do filho, da filha, e vão sendo internalizadas como programações que depois vão sendo materializadas na vida da pessoa, né? Como que fosse uma indução hipnótica, né? Então aqui ela está falando para a gente não entrar nessa. Por exemplo, muito da terapia, quando a gente faz, né, se trata de nós sermos menos o outro e sermos mais quem nós queremos ser. Né? Separarmos o que o pai e a mãe eram, o que eles falavam, o que eles queriam, do que eu sou, do que eu quero, do que eu desejo para a minha vida. Não é? Então, muito é esse processo de autodescoberta, né? Daquilo que foi pendurado em mim e aquilo que não tem a ver comigo. Foi colocado em mim, mas não sou eu não sou assim. Né? E eu sou diferente disso. Né? Então, o autoconhecimento faz com que a gente descubra quem a gente é, quem a gente quer ser ao longo do tempo. Né? Pessoal, vamos terminar aqui. Você vê que ainda tem um... Né? Só para o último parágrafo, só para a gente terminar. Né? Começa agora um novo processo da tua vida. Dá-te a oportunidade de provar a ti mesmo quanto possuis e conseguirás produzir. Experimenta o prazer de construir o teu futuro e de pronto começarás a ser uma pessoa ditosa. Né? Quer dizer, é intimamente relacionado com a autoconsciência, com a autodescoberta, né? Que todos nós podemos fazer. Tá? Vamos ficar por aqui hoje então, que nosso horário já está se acabando, né?